Pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, que acontece segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia. E graças a Deus, cerrando uma parte da manhã debaixo da bênção e começando uma parte da tarde debaixo da bênção, e com certeza será um dia, restante de dia abençoado para a glória de Deus. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, a segunda rua paralela à garagem São Francisco, a garagem de ônibus. Você passou o trevo da BR-040, entrou à sua primeira esquerda e só seguir o fluxo você vai estar lá conosco, no tempo de adoração, num tempo de comunhão, num tempo de louvor e de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E seja bem-vindo mais uma vez em nome de Jesus, tá bom? O programa Encontro com a Palavra, aleluia. Maravilha, glória a Deus, aleluia, graças a Deus mais uma vez. E nós estamos numa sessão, vamos dizer assim, num assunto falando sobre quarentena, dentro desse tempo que Deus e todo Deus separou, principalmente, como nós falamos, nós temos a experiência, a instrução, a orientação da palavra de Deus. Então nela nós encontramos muitos fatos interessantes desse tempo que nós e toda a humanidade passou, mas que a Bíblia Sagrada já havia reportado, já havia tratado conosco. Nós já falamos da importância dos 40 dias, falamos da importância do saber interpretar e principalmente, como nós sempre conversamos, tiramos partes das histórias bíblicas que contêm princípios para serem aplicados na nossa vida. É lógico, cada um viveu uma história, cada pessoa é individual, cada pessoa ela é um ser individual. Para você ter uma ideia, nenhuma das nossas impressões digitais são iguais, nem tampouco da mão direita quanto em relação à mão esquerda. Então somos seres individuais, seres únicos e seres que têm cada um a sua história, às vezes parecida umas com as outras, mas com acontecimentos diferentes. E a Bíblia Sagrada ela é cheia de histórias, porque conta a história de um povo que foi escolhido por Deus para ser o portador da sua palavra, anunciar o seu nome e receber a sua palavra. Então esse povo que foi os judeus, que é os judeus, nós aprendemos muito com a história deles e tiramos princípios dos fatos que aconteceram para nos ensinar e nos conduzir e nos dar uma palavra de direção para a nossa vida material, financeira, emocional, espiritual, familiar. Então nós temos dentro da palavra de Deus recursos maravilhosos que nos instruem como nos comportarmos, como nós crermos, em quem crermos, quando crermos, a forma de crer e tudo mais. Então nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus pela sua bendita e santa palavra, aleluia, que se renova a cada dia, a cada tempo. E nós estamos assim numa série, melhorou a palavra, não é uma sessão, é uma série de assuntos falando sobre a quarentena e principalmente naquilo que ela traz, e como nós falamos quarta-feira, mudança. Não queremos tratar a quarentena apenas como um juízo, não queremos tratar a quarentena como apenas uma prevenção, nós queremos olhar para a quarentena como um momento de transformação, um momento de mudança, um momento de superação, um momento de se contar e de se ter uma nova história, um momento de se transformar em algo mais precioso no nome de Jesus. É o momento da metamorfose, ou seja, sai a largata e entra a borboleta, sai a largata limitada de passos curtos, sai a largata limitada a um tronco, ao ambiente,
para nascer uma borboleta que alça voos, lança em voos maravilhosos, uma borboleta que vai passar por momentos preciosos, né? Olha que coisa bacana, que palavra ilustrativa legal. Essa metamorfose do homem, da largata se tornando borboleta, e essa borboleta está alçando voos longes, indo às flores, enfim, espalhando as flores, porque os pólen das folhas agarram-se nas patas, nas asas da borboleta. Então ela sempre está levando algo bom de um lado para o outro. Olha que coisa fantástica, olha que coisa, que ilustração bacana. É aquele ser limitado numa largata, em cima de um tronco. Hoje ele se transforma numa borboleta, e essa borboleta, ela está nos lugares bons, porque você não vê borboleta em lugar ruim, você não vê borboleta no meio da podridão, você não vê borboleta no meio da sujeira, você não vê borboleta no meio daquilo que é nojento, você vê borboleta no meio da selva, daquilo que é verde, em meio às flores da natureza. E também não só está ali nas flores da natureza, em meio à beleza da natureza, mas ela também tem a função de espalhar essa beleza através dos pólens que grudam em suas asas, em suas pernas, e quando ela sai em seus voos, ela espalha aquela alegria, aquela beleza entre os lugares. Oh, maravilha! Aproveitando essa figura de linguagem, será que esse momento de quarentena vai fazer com que eu continue como uma largata limitada, né, rastejante? Ou será que eu vou aproveitar esse momento e me transformar em uma borboleta, numa metamorfose, e ser como essa borboleta, só espalhar coisa boa? Você já parou para poder pensar o quanto de pessoas que espalham notícias ruins? O quanto de pessoas que ficam sobre notícias ruins? Você já parou para poder pensar? Será que houve essa metamorfose na vida dele? Será que ele transporta coisas boas ou transporta as coisas ruins? Será que eu sou portador daquilo que é bonito, ou eu sou portador da sujeira? Porque tem gente que só vive transmitindo sujeira, né? Só transmitindo sujeira, né? Mas a borboleta, aquele que, aproveitando essa figura de linguagem, esse que passa por uma transformação e muito espiritual, ele só transmite coisa boa. Você já percebeu? Está com problema? Não, Deus vai resolver. Está com problema? Não, Deus vai operar. Não, glória a Deus, aleluia. Não, vamos orar para o fulano, Deus vai tomar conta, aleluia. Pronto! Que coisa maravilhosa, né? Eita! Se fôssemos assim seria melhor, mas infelizmente, oh meu Deus do céu. Mas voltando para cá, nessa quarentena, como nós falamos, vamos trabalhar em cima de mudanças, de tudo aquilo que aconteceu no deserto, como Deus falou, te provar, te humilhar, testar o teu coração e saber se você guardou os meus mandamentos. Vamos olhar do lado da transformação, do lado da mudança, do lado de aproveitar para mudarmos algumas coisas, ajustarmos algumas coisas, melhorarmos algumas coisas, principalmente nós e com relação aos outros também. Vamos aproveitar esse momento inspirador, né, que nós falamos sobre a borboleta. Vamos provocar metamorfose. Não vamos ficar limitados como a largata rastejante. Vamos nos permitir ser essa borboleta que voa longe e que voa para diversos lugares e transmite e leva coisas boas de um lado para o outro. Tem gente que só gosta de levar mal notícias, você já percebeu? Meu Deus do céu! Parece que tem pessoas que parece que aquele jornal de notícias pesadas, se você torcer só vai sair sangue, né? Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que gosta de falar, nossa, ontem você viu no Jornal Nacional 35 minutos só batendo pesado em cima da República, do governo. Infelizmente, tem gente que gosta dessas coisas. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios que as boas palavras renovam a nossa alma,
restaura o nosso coração. Boas palavras trazem saúde. Guarde o que eu estou falando para você. Boas palavras geram saúde. Domingo passado, eu estava orando por uma pessoa no final do culto. Essa pessoa disse para mim que após o falecimento de uma pessoa da família, a sua família caiu de ódio em cima dele, a sua família caiu de boca em cima dele, a sua família caiu de palavras negativas na vida dele. Ele passa uma semana com a sensação de morte. Por quê? As palavras que liberaram sobre ele, a manifestação do ódio liberada sobre ele, quase matou ele. Na hora que nós estávamos orando, depois dele compartilhar, e graças a Deus está melhor, quando nós começamos a orar por ele, ele transpirava igual uma chaleira e depois começou a chorar. Por quê? Havia o espírito da notícia maligna. Guarda isso, amado. O espírito da notícia maligna. Quantas palavras e notícias malignas você já não recebeu? Você ficou alterado, nervoso, perdeu o seu dia, alterou o teu comportamento. Olha só, porque a palavra é de morte. Não foi uma palavra boa para renovar o seu coração. O que mais nós ouvimos nesses últimos dias, esses últimos 3 meses, que vai completar agora em junho, foram palavras de morte. Palavras de morte. Notícias só de morte. Só de dor. Isso traz angústia, isso traz medo, traz doença para o ser humano. Isso acaba deixando quase, como eu falei para essa pessoa que nós oramos para ele domingo de manhã, ministramos a oração, oramos pedindo que Jesus viesse remover toda palavra maligna, toda intenção maligna, toda manifestação de ódio que foi lançada sobre ele, caísse por terra. Saiu da igreja bem, por quê? Recebeu uma boa palavra. Por que você sai bem da igreja? Porque lá você recebe uma boa palavra, você não recebe palavra de ódio, você não recebe palavra de contenda, de briga, de desconfiança, de descontentamento. Você não recebe uma palavra para te deixar enfermo, você sempre recebe uma palavra, mesmo que seja de exortação, porque Deus exorta aquele que ama, você recebe uma palavra de bênção, e aí você sai animado, motivado, cheio da bênção de Deus. E mesmo que essa palavra seja uma palavra de correção, de exortação, a gente sai feliz, porque Deus nos ama. Se Ele está nos exortando e nos corrigindo, é porque existe um amor nesse relacionamento. Graças a Deus por isso. Então pegamos essa quarentena para tratarmos disso, de mudanças. Sabemos que a quarentena, ela fala de juízo, fala de uma certa punição, mas nós pegamos a quarentena para poder falar de mudanças. Quarta-feira falamos de um ponto dessa série, falando sobre o dilúvio. Até analisamos o comportamento de Cã, o comportamento de Noé, essa família que foi salva do dilúvio, e a partir dele nasce uma nova geração, um novo povo, começa a dominar a terra. Hoje nós queremos falar de uma quarentena em que mudou a história de um país, de um povo, e mudou a história de um rapaz. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Vamos lá? Então, isso faz parte de uma história, de um momento muito precioso na vida de Israel. Na vida de Israel. Na história de Israel. Israel agora ele tem que enfrentar um exército, e ao enfrentar esse exército, ele enfrentará primeiro um grande homem de mais de 3 metros de altura. 3 metros e pouco de altura, um imenso de um homem forte, toda a sua arma era grande, toda a sua estrutura era grande, todo o seu arsenal de armas era grande, e durante 40 dias, 40 dias,
quarentena, este homem de manhã e à tarde humilhava Israel perguntando: não tem homem nesse exército? Não tem homem nesse povo? Eu quero que dê um homem para lutar contra mim. Porque se o homem que levantasse para lutar contra ele, o homem que prevalecesse, ou seja, o guerreiro que prevalecesse, não haveria morte, não haveria guerra. Não havendo guerra, não haveria baixa. Não havendo baixa, não haveria sepultamento, morte, não haveria hospital cheio de gente ferido. Enfim, a vitória de um guerreiro iria fazer com que os outros se tornariam escravos sem baixa, sem guerra, sem conflito nenhum, que isso atrairia outras dificuldades. E durante 40 dias, esse guerreiro de manhã e à tarde amaldiçoava e amedrontava Israel. Durante 40 dias, ele estava sempre insultando a fé e o Deus de Israel. E esse tempo teve um significado muito forte para o povo, que tinha caminhado 40 anos no deserto, que parecia ser uma forma de afrontá-los, dizendo que tinham lutado em vão. Olha só. Então isso tudo tem um significado muito importante. Quando Golias, esse guerreiro, esse gigante, afronta Israel, afronta a fé de Israel, afronta o Deus de Israel durante 40 dias. E eles trazem, irmãos, olha só, nosso Deus. Esse fato é muito importante nós entendermos ele. Olha, 40 dias esse guerreiro chamado Golias insulta a fé e o Deus de Israel. 40 dias eles estavam lembrando dos 40 anos, ele estava fazendo Israel lembrar de 40 anos no deserto. Só que desses 40 anos no deserto, esses 40 anos de deserto, houve muita coisa complicada. Moisés teve que ter muita habilidade para conduzir esse povo. Então imagina você 40 dias sendo insultado, o seu Deus, a sua fé insultada, seu Deus insultado, e trazendo a lembrança, essa situação trazendo a lembrança de um deserto e de uma caminhada com muitos milagres e manifestação do Deus Todo-Poderoso, mas também de muita dor. Então esse povo que estava sendo ameaçado, eles encolheram de medo. Nenhum guerreiro se levanta para combater Golias, porque houve um grande pavor ali. Mas só que esses 40 dias desse guerreiro amaldiçoando a nação, enfrentando o Deus de Israel, amado, foi uma oportunidade para que a história desse povo mudasse e para que a história de um homem chamado Davi também mudasse. Uma pessoa que estava no anonimato aparecesse de uma forma sobrenatural e levasse um grande livramento para aquele povo. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 50, diz assim: Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor,
e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu alforje, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na sua testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou, cortando a sua cabeça. Porque ele não só derruba o filisteu com essa pedrada, com a tiradeira, mas ele vai e pega a espada e arranca e tira a cabeça deste homem. Que coisa interessante. 40 dias aquele povo passou sendo testado, até que alguém se levantou e transformou aquela situação de humilhação em situação de vitória. Transformou. 40 dias foi um período em que Davi se preparou para uma grande transformação. Uma quarentena transformou a história de um rapaz, de um menino, e transformou a história de uma nação. 40 dias, imagina, 40 dias um homem desafiando a fé daquele povo, desafiando o Deus daquele povo. Durante 40 dias, o povo sendo desafiado, sendo humilhado, sendo afrontado, aqueles homens militares que foram treinados para batalhar, foram treinados para guerrear, foram treinados para lutar e de repente ficam travados. Olha que agonia. Agora de repente eles estão travados, estão acuados, estão amedrontados, estão presos durante 40 dias. Este soldado, este guerreiro chamado Golias, ele se apresenta humilhando aqueles homens que haviam sido treinados, disciplinados, orientados para uma guerra e humilhando a fé deles e o Deus deles. Meu Deus do céu, imagina a cabeça deles. Será que nós vamos morrer como morreram os nossos antepassados no deserto? Será que nós agora nós vamos ser vencidos aqui? Imagina a situação e tudo aquilo que ele estava representando diante do povo, o povo começa a lembrar do passado. Olha que situação violenta e desafiadora. Mas diz a palavra de Deus que um jovem, esse jovem Davi, ele se apresenta, ele se candidata, ele se anuncia para poder mudar essa história. Olha, irmãos, houve uma grande mudança. Foi uma quarentena de humilhação, de provocação, que trouxe uma grande transformação para Israel e para a vida de Davi. Daquele momento em diante, Davi se tornou um outro homem. Os olhos para Davi se modificaram. O olhar para Davi mudou. Os olhares das pessoas para Davi foram diferentes. Primeiro viram em Davi um homem que amava e exaltava e confiava muito em Deus. Porque ele diz: você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, Jeová Sabaoth, a quem você desafiou. Olha só que violento. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então eu venho no nome de Jeová Sabaoth, aquele que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus, às aves dos céus, animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos estão aqui e saberão que não é por espada e por lança
que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Olha o que Davi traz. Davi não traz uma arma na mão, Davi não vem trazendo uma armadura, ele não se apresenta com uma armadura, ele não se apresenta com algo material, ele não se apresenta com algo visível de um guerreiro, de uma batalha. Ele traz na sua boca a confiança em Deus. Ele traz na sua boca uma palavra de confiança e de fé. Ele não traz uma arma, ele julga a arma de Golias. Ele fala da arma de Golias. Ele sabe que existe uma arma na mão daquele guerreiro, mas ele sabe muito mais ainda que existe um Deus, aleluia, Jeová Sabaoth, glória a Deus, que está acima de nossas batalhas, que está acima das nossas lutas, que está acima das nossas adversidades. Eu venho contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Você não afrontou só a nossa capacidade e a nossa habilidade como soldados e como povo de Israel, o povo de Deus, mas você também questionou a grandeza de Deus. Olha que coisa fantástica. Olha o que traz Israel, olha o que Davi traz na sua boca. Olha o que ele anuncia, olha o que ele mostra, olha o que ele traz. Eu trago que em mim essa afronta não prevalecerá. Eu trago em mim que essa afronta não terá poder. Eu trago em mim a confiança em Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus sempre será e naquilo que Deus foi. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Então Davi, ele mostra para Golias: você tem armas, mas eu tenho um Deus dos exércitos. Você tem armas, mas está do meu lado Jeová Sabaoth. O que o teu inimigo tem te afrontado? Aonde o teu inimigo tem te afrontado? Quais são as armas que o inimigo está usando para te afrontar? Aleluia! Não se abale, confesse, abre a sua boca e declare que nessa batalha, nessa luta, nesse tempo, Jeová Sabaoth está do teu lado, aleluia. Jeová Sabaoth é aquele que está no meio dessa peleja, no meio dessa luta. Jeová Sabaoth é aquele que vai lhe dar a vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, maravilha. Durante 40 dias, Davi se prepara, Davi se arma, não com as armas daquele guerreiro, mas com as armas de orientação divina. Oh, meu Deus do céu, meu Pai da glória. Durante 40 dias, ele se prepara se enche de fé, se enche de confiança, se enche de Deus. Oh, glória. Para chegar diante de Golias e jogasse aquele medo por terra e declarasse: quem está do meu lado é Jeová Sabaoth. Eu não tenho nenhuma arma. Golias briga com Davi. Você vem comigo achando que eu sou um cachorro? Vem com pau e pedra? Era o cajado e o alforje e a tiradeira. Você acha que você está lidando com quem? Sabe? Golias briga com Davi. Ei, eu quero um guerreiro, eu quero um soldado, eu não quero um menino que vai achando que está lutando com um cachorro. Está lutando com paus e pedras? Mal sabia aquele guerreiro que o que estava dentro de Davi era mais forte que o que estava lá do lado dele. Que o que estava dentro de Davi era mais forte do que todo o medo que ele estava aplicando e aplicou durante 40 dias a Israel. Mudança. Mudança. É um tempo de se encher de fé. Tem gente correndo de medo para lá e para cá. Eu fico pensando no arrebatamento.
eu fico pensando se apertar mais um pouco, eu fico pensando em se exigir mais um pouco. Hoje, onde você vai, tem um medidor de temperatura, onde você vai, tem isso, tem muitas coisas para serem desenvolvidas, celular que vai mostrar quem está infectado, quem não está infectado. Vai acontecer muitas coisas ainda, mas em meio a tantas essas batalhas que nós estamos vendo por aí, batalhas econômicas, batalhas morais, batalhas espirituais, batalhas financeiras, batalhas familiares, batalhas de governo, nós, em meio de tudo isso, nós temos que confiar em Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Confie no Senhor. 40 dias de humilhação através do gigante Golias mudou a história de Davi. 40 dias de humilhação desse guerreiro chamado Golias mudou a história de Israel. E todo mundo hoje, do pequeno, como a gente costuma brincar, do mamando ao caducano, todo mundo conhece essa história. Em algum momento da nossa vida, seja cristão ou não, independente da fé que confessamos, em um momento da nossa vida, nós vamos ouvir que um menino derrubou um gigante. Por quê? Ele estava cheio daquilo que era de Deus. Ele estava cheio de boas palavras. Ele estava cheio de confiança. Ele, como nós começamos a ilustrar essa metamorfose da borboleta, ele deixa de ser simplesmente uma largata e vai se lançar em voos preciosos. E se lançou de tal forma que se tornou rei de Israel, e quero dizer para você, sem medo de errar, o mais querido de Israel. O mais querido de Israel. Quando você for em Israel, você vai conhecer lugares que homenageiam Davi. Hoje a casa de Davi é um sítio arqueológico, onde eles buscam muitas informações de Davi. O grande rei, o rei segundo o coração de Deus. Apesar de todas as suas falhas, apesar de todos os seus erros, apesar de ter sido julgado por muita gente, criticado por muita gente, ele sofreu muita perseguição, mas Deus o amava e ele amava profundamente a Deus. Ele tinha um amor muito grande por Deus, independente do que fizeram com ele, independente do que falaram dele, ele permaneceu firme nos propósitos do Senhor. Apesar de toda a luta que enfrentou em todas as áreas da sua vida, ele permaneceu fiel no Senhor. Morreu velho de idade, passando o seu cajado para Salomão. Mas por que Davi foi tão poderoso como o rei de Israel? Porque um dia, na vida dele, foi o dia que mudou a história dele. Um dia mudou a história dele. Ou melhor, 40 dias foi o suficiente para mudar a história dele. Aproveite esses 40 dias, esse tempo de quarentena, em que estão abrindo poucas coisas, mas ainda há grandes restrições. Aproveite para mudar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, maravilha, chegamos ao final do programa Encontro com a Palavra, meio-dia 37 já, né? Nós vamos orar nesta hora, orar a Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, para que Ele entre
e que Ele seja o Senhor das nossas pelejas, das nossas lutas, desses nossos desafios que nós enfrentamos todo o tempo da nossa existência. Que o Senhor Jeová Sabaoth seja na sua vida, junto contigo, te dando forças, unção, sabedoria, capacidade para vencer os seus Golias. Cada um tem um Golias para vencer. Cada um enfrenta um Golias, infelizmente. Mas se os Golias têm se apresentado, é por um motivo. É para que a gente mude a cada momento e a cada tempo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos pela oportunidade de nós lermos e termos um pouco do entendimento daquilo que a Tua palavra nos fala a todo momento, Pai. E essa palavra, ela nos edifica, essa palavra nos consola, essa palavra nos ensina e essa palavra, meu Deus, nos traz momentos de reflexão, de pensar, de analisar e também de entender que o Senhor sempre oferecerá momentos em que nós possamos ser e estarmos sendo transformados pelo Teu poder. Pai Santo, muito obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, primeiro por essa pessoa que está conosco, compartilhando, meu Deus, desses momentos em que sentimos a Tua presença e sentimos paz por causa da Tua presença. Mas nós queremos te pedir agora, ó Deus, para essa pessoa, e pedir em favor dessa pessoa que está enfrentando o seu Golias, Senhor. Que está enfrentando um guerreiro, ou seja, um problema. Está enfrentando, meu Deus, um desafiador, um desafio na sua vida. Está enfrentando, como Israel enfrentou esse Golias, está enfrentando o seu Golias financeiro, o seu Golias moral, o seu Golias espiritual, o seu Golias familiar, o seu Golias na área da saúde, na área da finança, na área do comportamento, na área moral, quem sabe enfrentando os seus Golias, meu Deus Todo-Poderoso, e nós te pedimos que o Senhor venha como o Senhor Jeová Sabaoth, venha, meu Pai, nesta peleja que o teu filho está enfrentando e dê a ele, meu Deus, a tua bênção e a vitória no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, quem poderia imaginar que uma pedra, meu Deus, atirada, meu Deus, junto à cabeça daquele homem, pudesse derrubá-lo e Davi completar a execução daquela morte? Quem poderia imaginar que aquela pedra pegaria no lugar certo, da força exata, na velocidade exata, e derrubaria aquele homem? Quem poderia imaginar, meu Deus, meu Pai Santo, um homem, um menino, um rapaz chamado Davi, quem poderia imaginar que ele se apresentaria com tanta confiança em Deus? Porque as palavras que estavam dentro dele e a fé que estava dentro dele não eram palavras de derrota, palavras de desânimo, mas eram boas palavras que fortalecem e reforça e rejuvenesce a nossa alma. Por isso que ele foi diante daquele homem, Pai, com muita convicção. Eu venho contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Eu venho contra ti, em nome de Jeová Sabaoth. Meu Deus, que esse Golias que essa pessoa estiver enfrentando seja jogado por terra pelo poder de Jeová Sabaoth.
que esse Golias que essa pessoa está enfrentando em casa ou em qualquer área da sua vida seja jogado por terra em nome de Jeová Sabaoth. Somos como Davi, já lançamos a palavra e cremos, meu Deus, que ela nos dará vitória para a glória do teu nome. Nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos para louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Vem Jesus, pode entrar, Jesus. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Mude tudo de lugar, Jesus. No lugar da teia de aranha do pecado, eu trago flores. Aleluia, glória a Deus. Amado de Deus, nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão do programa Encontro com a Palavra. Lemos Deuteronômio capítulo 8, aliás, mencionamos Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, e falamos do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nessa história de Davi com esse grande guerreiro, e que que essa quarentena trouxe uma grande transformação na vida de Davi e na vida de Israel. Queremos que isso também aconteça na sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós temos na igreja um casamento de Sansão Genga, o apóstolo africano, esteve conosco em 2018, estará casando conosco hoje. Nós não temos o culto normal hoje, mas domingo, 9 horas da manhã, e domingo às 6:30 da tarde, nós estaremos juntos em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar sobre o poder das boas notícias e o poder das más notícias. Em qual que você vai querer, boa ou má notícia. Vai ser muito bacana, muito legal, esse tempo nosso de buscarmos a Deus e estarmos juntos. Quero também reforçar o aviso que no último final de semana de junho e no último final de semana de julho, nós estaremos numa grande vigília, orando e buscando a Deus para esses últimos 6 meses do ano, em nome de Jesus. Temos algumas programações para voltarmos em atividade, programações com os nossos grupos familiares, programação, enfim, muitas programações de criança, da escola, que nós vamos voltar, mas voltaremos em agosto. Nós vamos passar o mês de junho e julho com 2 vigílias, e em julho nós faremos uma semana de Pentecostes de 7:30 às 8:30 da noite, e nós vamos ter um ato profético no último dia dessa campanha, que vai ser maravilhoso, 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 em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, uma tarde fantástica e poderosa, em nome de Jesus. Até logo à noite. Não teremos transmissão à noite, né? Não haverá transmissão. Bem da verdade, haverá essa transmissão desse casamento. É bom que você participe conosco em seu lar. Domingo às 9 horas e domingo às 6:30 da tarde. Deus abençoe. Um grande abraço e um bom final de semana. Um final de semana fantástico. E até segunda-feira, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.